A new world to call. Where? Back to the future. Fala galera, estamos começando mais um Geek Trip e a nossa viagem de hoje é sobre teorias da conspiração com foco no Clube dos 27. Se você não ouviu falar disso, vai gostar do assunto de hoje. Eu sou o Shazam, mas antes de apresentar os nossos convidados, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Wizard da 15 de novembro e a Escola de Programação e Robótica Control Play. A gente vai falar sobre o Clube dos 27, mas a gente vai dar uma pitada, um foco também na banda The Doors, que é cheio de teorias da conspiração com Jim Morrison. Quem não conhece ou quem não ouviu, deve ouvir. Não estou no programa On The Rock. Gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Marcelo Teixeira, que está convidado a fazer uma sessão aqui no Geek Trip, falando sobre rock e teorias da conspiração, porque o nosso programa Geek também curte rock and roll. Vou apresentar os nossos convidados. O João, um grande amigo meu. Boa noite, galera. Prazer. E o nosso amigo que já esteve aqui antes, Estamos aqui o Gutierrez. Muito obrigado, Shazam, mais uma vez pela oportunidade. Ô, que isso, cara. Eu curto muito rock e conheço o João de uma caminhada longa aí que a gente trabalhou junto fazendo evento de moto, rock and roll, evento de anime. Foi uma coisa muito louca como é que a gente se conheceu, né, cara? A vida vai unindo as pessoas que têm interesses iguais. É uma coisa que a gente não tem como explicar, né? A gente conversa, tem aquela interação, tem a sinergia, tem aquela... Igual vocês estavam conversando sobre outros assuntos aqui, a gente acaba se identificando com as pessoas, né? E o rock tá no meu coração desde sempre. Fiz amizade no rock, assistindo show, a cultura custom, a cultura... É muito legal. Eu vou dividir aqui, para quem não conhece a minha história. O Shazam, a loja do Shazam, deve muito a esse amigo aqui. E eu estou aqui hoje para também te agradecer toda a força, todo o carinho, o incentivo que você me deu fazendo evento comigo. Não é um programa de compadre aqui, mas eu estou aqui e gostaria de agradecer a força que você me deu do período que a gente trabalhou fazendo evento. Não estamos fazendo mais atualmente, as vidas acabam tomando outros destinos, mas foi muito legal. Nós começamos na Praça Santa Terezinha, eu vendendo mangazinho e bonequinho ali, e ele vendendo também material de colecionismo do meu lado. Daí a gente bateu um papo e falamos sobre os eventos. Falei, cara, evento é fantástico, a gente pode vender isso, pode vender aquilo, a gente arruma um stand e tal, não sei o quê. Aí ele falou, então vamos começar a fazer. E ali, de um papo casual de quem você conhece numa manhã de domingo, a gente começou a fazer evento, né? A nossa geração, na verdade, ela tá muito ligada à rua, né? A gente vivia na rua, a gente trocava as coisas, a gente não tinha dinheiro pra conseguir as coisas, né? Então, a gente dava muito escambo, né? Eu queria comprar uma fita de Atari, eu desmontava uma bicicleta, eu vendia, eu trocava com alguém pra conseguir um videogame. Sempre foi assim. É uma característica da nossa juventude, né? Da nossa geração. E isso me tocou muito, né? Era um momento que eu precisava desenvolver alguma outra coisa pra complementar a minha renda, tal. A gente se conhecia de uma forma totalmente improvável, né? Num lugar que nunca imaginei que fosse conhecer uma pessoa como você. E eu fico até emocionado, porque a gente faz 3 anos que a gente tá nessa caminhada, eu aprendi muito. Eu acho que uma coisa que eu tento fazer sempre é manter minha mente aberta, né? O cabelo vai ficando branco, mas a mente tem que estar sempre aberta. Sempre. Sempre nova, sempre a criança tem que estar sempre aflorada. E o bacana de fazer evento com você é o lance de ir escutando rock. Às vezes eu acordava de manhã cedo, o cara botava o rock and roll punk lá, brabo mesmo. Começar o dia bem, pra começar o dia bem. Puta que pariu, mas baixa isso aí, cara, que eu nem acordei ainda. 7 horas da manhã a gente põe Replicantes, põe Playboy Hood, vamos. Tem que ser, cara. Vou te chamar pra vir fazer o On The Rock aqui junto com o Marcelo Teixeira. Vamos fazer. Vamos falar só sobre punk nacional. Década de 80. Aí sim, é o que ele vivencia. Cultura do skate, punk nacional, como é que tudo aconteceu. Sobre o assunto de hoje, o Clube dos 27... É um termo, uma referência, uma crença, tá, em comum ao alto número de músicos da música popular mundial, americana, celebridades que morreram frequentemente pelo uso de bebidas alcoólicas, drogas ou meios violentos como homicídio ou suicídio. Tá? É uma coisa que chamou a atenção porque várias personalidades começaram a morrer de formas assim misteriosas, com várias teorias, né? A gente tem aqui, só para citar, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain,
Recentemente, há pouco tempo, a gente teve a Amy Winehouse. Eu gostaria de falar um pouco de cada um, né, da causa-morte, da data, mas eu gostaria de vivenciar um pouco dessas experiências com vocês, assim. O que vocês acham? Acho que tem um pouco de teoria de conspiração, acho que tem um pouco de algo inexplicável na morte de cada um? Algo sobrenatural. Eu sou fã de todos eles, não morri com 27, né? Mas sou fã de todos eles. Eu acho que cada um representa uma tendência, né? Do rock, uma vertente diferente. Janis Joplin, um tipo totalmente... aquela questão do hip, né? Ela marcou de uma reivindicar cultura, os né? direitos e tal, marcou uma cultura. A mesma linha do Jimi Hendrix, só que o Jimi Hendrix era um som um pouco mais pesado, um pouco diferente. O The Doors, que é totalmente psicodélico, né? Então, eu acho que o The Doors é muito a especial. década de 60 em si, ela foi muito rica nessa questão da experimentação, na mudança dos estilos. Você misturar o rockabilly com o clássico, o rockabilly com country. E isso gerou uma série de tendências, né? Você tem o Pink Floyd, você tem Led Zeppelin. O Led Zeppelin tinha como ídolo o Jim Morrison. Tinha como referência o Jim Morrison. E o Jim Morrison tinha como referência o Elvis Presley. Ele dizia, a minha maior referência é o Elvis Presley, que é rockabilly total. Ele era um poeta, né, cara? Total, As letras do The Doors, o que mais chamou atenção foi a qualidade, como você consegue ouvir e entender todos os instrumentos, inclusive a voz, e a apresentação de palco. Que na época foi muito revolucionário. Em relação à sociedade americana, que era totalmente repressiva, a polícia repreendia a população, o jovem tentando... Rock and roll, aquela libertação! O jovem tentando achar o seu espaço. Queria se libertar. E aparece né? um cara como o Jim Morrison, louco no palco, totalmente xarope, e pulava, dançava. Total showman, Total showman, né? Total showman, Ele parecia realmente um xamã, né? Ele parecia um xamã dançando, um índio. Passagem, ele tinha uma presença de palco única. Você levar isso para a década de 60 é uma coisa totalmente fora da realidade. O que eles conseguiram fazer em 5, 6 anos, né? Me fala sobre aquela teoria do isqueiro branco. Rapaz, aí vamos lá, vamos aí. É um negócio que muitas das pessoas desacreditam, né? Teoria da conspiração, loucura, viagem, uma coisa muito doida, cara. Mas muitas vezes as coisas são muito óbvias, né? Tá na cara da gente e a gente não percebe. Vamos pegar um exemplo do Kurt Cobain. A heroína era o forte dele, né? Sabendo? A heroína, tudo isso aí foi que levou o nosso querido Kurt Cobain à morte aí. Mas também dizem que a questão do suicídio dele não tenha sido um suicídio também. Há quem acredite que a própria mulher dele fez com que ele se matasse, por assim dizer. Tá? E o isqueiro, né? O famoso isqueiro, cara, uma ligação muito forte em todos eles aí. A Janis Joplin também tem. Todos eles morreram com o isqueiro branco no bolso, né? E o que não estava no bolso estava em mãos. Fechado assim, segurando ele ainda. Que doido, né, cara? Eu gostaria de falar um pouco sobre o início dessas teorias. Eu vou deixar para o próximo bloco. Galera, segura aí. Fala, galera, estamos de volta com o Geek Trip e a nossa viagem de hoje é falar sobre as teorias de conspiração envolvendo o mundo do rock, foco do Clube dos 27 e a banda The Doors do Jim Morrison. Mas no bloco anterior a gente estava falando sobre o Kurt Cobain. E você tem uma informação bacana sobre uma teoria da quantidade de heroína, né? Uma coisa, só para aumentar um pouco mais a polêmica do caso. Não, é sempre bom, é sempre bom. O legista declarou que a quantidade de heroína que foi encontrada no corpo dele, de uma certa forma, seria impossível ele ter aplicado aquela quantidade e não ter apagado antes de ter dado o tiro. Então isso leva ao que ele falou da questão de ter sido realmente encomendado, ter sido planejado. Então pode parecer um assassinato ou alguma coisa assim, né? Só puxando a mesma, levando para o The Doors, que é um dos assuntos nossos hoje aqui, o Jim Morrison, com toda essa questão que a gente está falando, a presença de palco e tal, ele afrontou muito a polícia. A polícia ficava extremamente incomodada com a forma que ele se apresentava. Tanto que quem conhece a banda já viu alguns shows, tinha muitos policiais, sempre muitos policiais, entre ele e a plateia. Porque a plateia queria subir, ele chamava a plateia, ele queria interagir com a plateia. Então isso foi uma questão... Ou queria afrontar os policiais que estavam ali. Acho que as duas também. Coisas. E a morte dele, no apartamento dele na França, em 1971, não teve autópsia. Não foi feito. Foi declarado que foi uma insuficiência cardíaca e tal, mas não foi comprovado nada. Tem umas teorias também dizem sobre que ele túmulo, não morreu. Né? Não, dizem que ele não morreu. Porque ninguém viu o corpo.
Só os policiais, as pessoas que estavam envolvidas. Então tem uma série de E mistérios o aí lance do túmulo dele lá? Parece que foi mexido também, né? Não, o túmulo dele é num cemitério muito grande na França, conhecido, que um colega meu já visitou, falou que é uma imensidão. 6 horas da tarde, o guarda começa a tocar o pessoal lá de dentro, senão você se perde lá dentro. Tem muitas pessoas famosas enterradas lá. E tinha um busto do Jim Morrison na frente até algumas fotos você consegue ver, com o busto e sem o busto. Esse busto de bronze foi roubado. Porque até hoje é um dos únicos túmulos que é cercado e tem que ter um policial, porque tem muita visitação, tem muito mistério em volta da figura dele, né? E detalhe, diga de passagem, as pessoas se reúnem até hoje, né? Até hoje. Fazem o famoso luau do cemitério, por assim dizer, né? É uma coisa muito louca. Luau do cemitério? É algo assim, se reúne a galera que gostava praticamente dele e ficam ali, altas horas da noite. Entra a questão dos policiais que são obrigados a tocar o pessoal dali, senão fica até sabe-se lá quando. A sociedade ali do cemitério, de tanto problema que tem com relação ao túmulo dele. Os vizinhos. A associação ali, os donos dos túmulos e tal. Tanto problema que tem, tanta polêmica, fizeram um abaixo-assinado para tirar o corpo dele de lá e levar para um outro local. Porque ele é americano, na verdade, ele não é francês, né? Ele residia lá, mas ele é nascido em Melbourne, nos Estados Unidos. Não Melbourne, é uma cidadezinha dos Estados Unidos. Então teve essa questão toda em volta da morte dele. E a história da banda lá é muito rica, né? Desde a criação. Na minha opinião, ele era mente criativa. Ele é um cara que produzia demais. Demais. Poeta, ele tinha uma série de referências e tal. Ele produzia muitos textos. Porque ele mesmo dizia, né? Eu quero que as pessoas lembrem de mim pelo que eu falei. Se elas prestarem atenção no que eu falei e pensaram, para mim já é suficiente. Então, Até o nome da banda tem uma polêmica, né? Portas Abertas, né? Alguma coisa na verdade, a um livro. Referente a um livro, Doors of Perception é o nome do livro. Portas da Percepção. The Doors of Perception. É o livro que eles se basearam para criar a banda. E na minha opinião, que eu estava falando, né, eles são 4 integrantes, mas os 2 principais seriam o Jim Morrison na parte criativa e o Manzarek, que é o tecladista, que ele, na minha opinião, ele é a mente estratégica da banda. Porque o Jim Morrison vivia chapado, né, bicho? Ele vivia louco. Você vê que nunca você consegue ver uma entrevista. Eu nunca consegui ver uma entrevista dele careta. Eu já tentei ver várias. Ele tá sempre muito louco, mas muito louco. Eu fiz uma piada, vou interromper aqui. Eu fiz uma piada no intervalo que eu não posso reproduzir aqui. Mas eu gostaria de fazer um merchan. Quer rock and roll? Vai lá no Shazam! Lá tem disco de vinil de rock. Lá tem CD também, tem material da banda também, mas eu gostaria de uma hora, quem quiser me perguntar da piada, me chama inbox que eu vou contar a piada. Foi muito divertida, a gente ficou rindo aqui uma meia hora para voltar pro programa. Mas olha, sobre o Clube dos 27, o Jim Morrison, a banda e tudo, eu acho que é uma coisa assim que, se você for analisar, a banda fez um sucesso estrondoso pela composição do Jim Morrison. Então, assim... Pela qualidade das letras, né? Pela qualidade das do letras, trabalho. Né? O outro podia até ter uma estratégia de fazer comercialmente a banda e tal, não sei o quê. Até não foi muito à frente quando o Morrison saiu, né? Mas, assim, em se tratando de conspiração, se a gente voltar um pouco no tempo, em 1937, eu acho que essa é a data correta, me desculpe aí se eu estiver errando, morreu o Robert Johnson. Exato, é Robert Johnson. Ele é um dos caras que tem mais ainda essa coisa forte, a teoria da conspiração. Por exemplo, todo mundo conhece essa história, que ele foi levar o seu violão, a sua guitarra, né, até a encruzilhada para o próprio demônio tem afinar. Até filme sobre isso, a encruzilhada vale com Ralph Mack, esse filme é do demais, Karate muito Kid. Ele tocando blues e tal, que Eu deu lembro sempre origem do Dedal, né? Que ele tinha aquele Dedal, muito legal. Um fato legal. curioso, Shazam, João, não sei se vocês sabem também, todos os lugares que ele se apresentava, nos bares, ele nunca tocava de frente com o povo, com a plateia dele. Geralmente eu tocava de costas ou de lado para o povo. Que doido, hein, todo cara? mundo que via ele tocando dessa maneira achava estranho. E toda vez que ele tocava dessa maneira, ou seja, sempre era assim, ele tocava olhando como se tivesse alguém à frente dele. Aí criou-se mais ainda a alusão de que ele estava tocando para o demônio. Ou o demônio estava mostrando as notas para ele. Vou causar uma polêmica aqui para um amigo meu, Mr. Treta Jussama. Ah, não esqueça de você. O pai do rock é o diabo? É uma pergunta interessante, né?
Eu diria que seria... Eu não sei se eu posso falar aqui. O pai Se do não é o rock pai, seria se não é o pai, é o tio. Exatamente, é. Não, eu não estou no Under Rock, que não tem o Marcelo Teixeira para me ajudar na polêmica aqui, mas tem essa coisa envolvida. O Robert Johnson, eu sou fã. Se você olhar as letras dele, ele fala que o coisa ruim, o cramunhão vai vir buscar ele, cara. Faz várias analogias. Ele fala que os cães do inferno estão atrás dele, que ele está com o tempo contado e algo assim, cara. Pode ser também como... E ele morreu com 27 anos. Exatamente. Alguns dizem que foi um marketing também para ele. E eu tenho 26 anos, estou preocupado o ano que vem. Alguns dizem que era um marketing para ele, para poder fazer com que suas músicas fossem mais vendidas ou tivesse toda aquela história. Tinha uma coisa sinistra. Só que ele tinha aquela aura de mistério, cara. Eu não sei dizer pra você o que era, mas ele tinha isso. Todo lugar que ele se apresentou, depois que ele voltou de repente, tocando super bem, do nada, ele voltou tocando super bem assim, todos falaram, isso não é o mesmo Robert que a gente conhecia? Não é, ele, aquele rapazinho que ficava aqui, ele esperava tem participação terminar. no Sobrenatural, no Supernatural, no seriado. Tanto que Tem vários filmes que fizeram referência sobre ele. Ele era um cara que ficava assim, ele era chato. As pessoas que se apresentavam, os cantores ou músicos famosos ali, terminavam o seu show no intervalo e pegavam as guitarras dele, ficavam tocando, e até ele conseguia o que ele queria, né? Só que ninguém dava espaço pra ele, até ele sumir de repente e voltar de maneira incrível, tocando hiper, super, mega bem, cara. E de um jeito que ninguém nunca viu. Os arpejos, o blues né? sempre teve esse mistério, né? O blues, o jazz sempre foi uma coisa meio... Que foi o pai do rock, né? Que foi o pai do sim. rock. Você vê que as letras de muitos blues são bem eletrizadas. E foi uma senhora negra que inventou o rock, hein? A gente já ouvi essa história. Engraçado muito blues. Que o Hendrix também tem essa pegada meio Robert Johnson, não tem? Aquela coisa de fazer altos solos e tal. Dá um abraço pro meu amigo Marcelo Teixeira. Caso eu esteja falando besteira, você puxa a orelha quando eu estiver fazendo o guitarrista canhoto e sem alta qualidade, cara, né? Porque qualidade. O que era mais difícil antigamente, você não via muito guitarristas canhotos, né? E outra... a maestria que o Hendrix tinha, cara, ele criava os arpejos, tudo ali imediatamente, cara. E você pega um exemplo do B.B. King, ele não lia partitura, ele não sabia ler. Não. Ele era, tipo assim, o que vinha na cabeça dele fazia, e as músicas que ele criava, né, ele tocava precisamente igual, cara. E era muito a questão artística mesmo, né? Igual uma curiosidade que tem que sempre me chamou a atenção, que o Mesrick, ele foi o criador... Na verdade, o The Doors não tinha baixista, né? Sim, sim. O The Doors só tinha baixista quando ia gravar um disco. Né? Eles contrataram vários baixistas que passaram por eles, mas nenhum foi o titular. Então, eu vou pedir para você segurar isso aí um pouquinho para o próximo bloco a gente falar sobre esse detalhe, que também é uma coisa que me impressiona The Doors. A gente já volta. Fala galera, estamos de volta com o Geek Trip. A nossa viagem de hoje é sobre teorias da conspiração, Clube dos 27, vamos falar do The Doors. Coisa de louco, rock and roll na veia. A gente estava falando sobre o Mesrick. Dá continuidade aí que eu te interrompi. Então, uma característica marcante para mim é que ele realmente fazia o som do baixo com a mão esquerda. Isso. E os sons do órgão normal com a mão direita. Então ele simulava o baixo. A banda não tinha um baixista oficial nos shows. Não era ele que estava tocando, não, cara. Era outro cramunhãozinho, não era não. Se era ele, tinha muito talento, hein? Ombro esquerdo, tinha muito talento se era ele, hein? Pode ser. Não, mas o cara tem que ter uma destreza incrível para fazer isso, né? Basicamente, um faz a parte solo e a outra parte ritmo no teclado, né? Agora, juntar as duas coisas é... Na verdade, depois disso, o Fender ele teve um nome específico, né? Foi criado um instrumento com essa característica. Cara, ele, na verdade, ele desenvolveu essa técnica, né? E depois o pessoal achou tão interessante que criou... Mas a banda, quando fazia em estúdio, tinha baixista. Sempre tinha um baixista contratado. Os freelancers da vida ali, né, que iam fazer só... Aliás, eu queria comentar isso, que o The Doors, começou em 1965. O primeiro disco, que foi o The Doors, foi lançado em 67, junto com o Strange Days. Foram os dois primeiros. E eles lançaram muitos discos. Se você for pensar, de 1965 a 71... Eles lançaram 9 discos. Com o Jim Morrison foram 6 e sem o Jim Morrison foram mais 3. Os 2 primeiros não fizeram sucesso e o terceiro que eles lançaram sem o Jim Morrison, eles encontraram vários versos dele e foram utilizados esses versos e esse fez sucesso. Os 2 não fizeram e o terceiro levando em consideração aquilo que eu tinha falado, né? Que o Jim Morrison era realmente... O cara que tinha as letras que realmente empolgava. Esse último chama An American Prayer, que é sem ele, foi lançado em 78, mas com os versos dele que foram encontrados pelo... O Mesrick sempre marcante, né? Sempre
tentando desenvolver, sempre tentando fazer alguma coisa. E o resto da banda acompanhando. É minha opinião, né? A gente vê pela história. Mas é fato, é a parte criativa, né, cara? Ele tá sempre ali fazendo, criando coisas. E um lance bacana também, quando acabou o primeiro disco sem ele, que foi Another Voices, eles queriam, os dois foram vocalistas, né? O Iggy Pop quase foi vocalista do The Doors, quase. Era o Iggy Pop que ia cantar. Aí eles resolveram, não, vamos fazer. Aí os dois cantaram. Mas não fez sucesso, infelizmente. Eu vou citar... Eu já ouvi algumas músicas, mas realmente é outra... outra eles coisa, foram pro jazz, né? eles foram para outra vertente. Eu vou citar aqui algumas mortes desse Clube dos 27, né? 3 de julho de 1969, faleceu o Brian Jones, do Rolling Stones, afogado em uma piscina com a certidão de óbito, diz que a morte foi acidental, né? 3 de julho. O Jimi Hendrix... Foi 18 de setembro de 1970. A necrópsia mostrou que ele foi asfixiado pelo seu próprio vômito após uma combinação de vinho e pílulas para dormir. Aliás, tiveram vários, né, dessa lista que foram asfixiados pelo próprio vômito. Caíram bêbados. É verdade. O Janis Joplin, 4 de outubro de 1970, overdose de heroína. O Jim Morrison, 3 de julho de 1971. Causa da morte foi listada como insuficiência cardíaca, no entanto, a necrópsia não foi realizada. Kurt Cobain, 5 de abril, motivos desconhecidos. O atestado de óbito aponta como suicídio por arma de fogo, né? Exatamente, suposto suicídio aí, né? E a Amy Winehouse, overdose alcoólica. Eu acho que a gente poderia falar de vários aqui, mas eu gostaria de citar esse e falar sobre um que não está aqui. Falei do Robert Johnson, né? 16 de agosto de 1938. Eu falei 39 antes, me perdoe. Por pneumonia. Eu gostaria de citar um também que foi o Basquiat. Ele era grafiteiro, famosíssimo em Nova York, teve exposições dele. Ele também fez parte de uma banda, acho que é a Grace, se eu não me engano o nome era esse, que também morreu por drogas. E essas pessoas, assim, se você for tirar uma média, a maioria faleceu próximo do meio do ano. Julho. Coincidem, geralmente bem próximo de julho. Engraçado assim, né? Com 27 anos e 200 e alguns dias. Você pode ver que é quase 28. Aí aonde cresce mais uma vez a questão dessas famosas teorias da conspiração. Eu que tenho 26 estou preocupado, porque eu fiz também, tá com medo já. Eu fiz um pacto na Santa Terezinha, Santa Terezinha, pro Shazam Coleções ser um sucesso. Ele abraçou a estátua do Mazzaropi que tem lá, deu um beijo no Mazzaropi. Foi, rapaz, ainda botei um matinho na boca assim pra ficar... Pronto, tá abençoado. Tá abençoado. Vai ficar no clima, o matinho já fica no clima. Já fica ali já. Mas é curioso a seguinte coisa aqui, Shazam. Se você pegar... Não sei se o João vai concordar comigo. O pessoal fala que o pai do rock é o demônio. Eu discordo pelo seguinte motivo. Eu acho que não pode ser ele, cara. Porque deu ser muito bom gosto para levar esses descendentes artistas. Também acho. Aí você vê essas supostas músicas da atualidade, que, me desculpe, o Brasil vive a época de emborrecimento cultural, minha opinião, nesse período que nós vivemos aí. Então, eu acho que eu discordo, cara, que o demônio não é um pai do rock, cara. Eu acho que o rock como não é contra a cultura, né? Mas o rock, ele inspira liberdade. E a liberdade incomoda, porque a liberdade de expressão faz você pensar. E se você pensa diferente, você tira suas conclusões. E as pessoas não querem isso. Você sai fora da caixa. O rock é uma coisa que te faz você dar bicuda na caixa e pensar diferente. Eu acho que isso sempre me motivou a gostar, a ouvir o rock. Né? Dar essa diferenciada para não só pro jovem, mas pra gente que já tá um pouco assim da idade jovem. Já é tiozinho? Isso, próximo eu disso. gostaria de fazer um gancho aqui, puxando sardinha pro meu lado, pra galera do Geek Trip, galera que curte o programa. Você acha que o rock hoje está muito ligado à cultura geek? Você acha que tem a ver? Eu vou em muitos eventos de anime e tem bandas de rock que tocam, cara. Então, isso é uma coisa, Shazam, que no começo eu imaginava assim, eu vou fazer evento geek com o Shazam, nunca que eu vou ver um adolescente com uma camisa de rock. Eu tinha essa sensação. Eu comecei a ver pessoas com camisa do Sepultura e novos, né? 14, 15 anos. Eu falei, porra, legal. Temos futuro, né? Ainda a salvação da juventude. Uma camisa de uma banda de black metal, uma camisa do Sepultura, camisa do Led Zeppelin. Muito bom. Então você vê que tá ali, a semente tá ali. Entendeu? A semente Ou seja, ainda há esperança. Com certeza. Eu diria que esse trabalho, Shazam, agora entra uma parte, acho que mais séria. Acho que é interessantíssimo ressaltar isso aí. O Geek Trip, cara, esse programa que vocês têm aqui, eu acompanho já desde o começo, ele tem essa capacidade de mesclar
tudo até então que a gente gosta, numa coisa só. Você pode pegar músicas, o rock como o melhor exemplo, e pegar coisa da cultura pop. Ou geek, né? Literalmente assim. E junta tudo, cara, sai um caldo bom. E você vê que realmente é igual o João falou aqui. Eu vou no evento, puxa, nunca vou encontrar alguém com camisa. Não, cara, você é surpreendido. Vou contar uma experiência aqui rápida que a gente está terminando. Eu estava no evento outro dia, no ETEC. Gostaria de agradecer a oportunidade de me convidarem lá no evento. A rádio JSV fez a cobertura do evento também, foi um sucesso. Muito bom. E o nosso amigo aqui, Gutierrez, e um outro amigo também, o Douglas, foram lá me prestigiar, foram lá no stand e tal. E é bacana isso, essa coisa de interação, né? Você pensa que no evento só vai ter garotada. E tem a galera mais velha também, às vezes curtindo rock. Exatamente. Que tem a prestação de banda de... Lá não teve, mas tem muito... Em Brasília, cara, eu fiz evento lá, acho que foi no PSul. Queria até mandar um abraço lá para... Esqueci o nome da cidade, uma outra hora eu lembro e mando o agradecimento correto. E lá a galera faz o evento e coloca banda de rock para tocar, né? E assim, é uma coisa interessante. Você acha que não tem a ver e tem a ver. É uma combinação perfeita, cara. É o útil e agradável, cara. Quem que não gosta de você tá no evento que você tá se divertindo e tem um bom som? Tá em casa. O rock é libertação, né? Assim como o que vocês estavam falando é cultura geek, você liberar sua mente para pensar coisas diferentes. Isso só traz bons frutos. Sim. Você resolve seus problemas, você encontra outras alternativas para fazer as coisas. Você manter essa mente criativa, você está sempre ativo. Essa é a minha opinião. E a mente aberta. Show. E a gente tem que pensar, sempre pensar nas coisas, criticamente, né? Sim. A mente tem que tentar olhar para as coisas e pensar naquilo que você está vendo, não simplesmente aceitar e... Questionar acho que é a chave do conhecimento. Com certeza. João, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui. Cara, obrigado não, bicho. Um bate-papo show de bola. Somos parceiros há muito tempo. Obrigado, cara. Gutierrez, valeu. Essa oportunidade. E fica o convite para uma próxima vez você vir ao Geek Trip, a gente falar mais sobre teorias de bandas de rock, coisas. Com certeza. Vou te chamar aqui para fazer junto com um amigo meu também, o Fabrício Castilho. O cara é uma biblioteca humana, sabe tudo. Um abraço para você, Fabrício. Acompanhe seu canal, é muito top, cara. Gutierrez, sem palavras, foi sensacional. Galera do Geek Trip, acompanha lá o nosso grupo do Face, se inscreve no canal da Rádio JSV. Muito obrigado por estar conosco.